Uma boa noite a todos. Vamos dar início, então, ao nosso debate do projeto Cidadania Ativa na noite de hoje. Gostaria de saudar a presença de todos, principalmente aos debatedores da noite de hoje, que vão contribuir aí com o tema Cidadania e Intolerância Política. Vitor Peixoto, doutor em Ciência Política, professor da UENF, e Isabela Bichara, advogada e mestre em Sociologia Política, também na UENF. Gostaria de avisar a todos que eu tenho colocado informações via chat, né? Então solicito que todos mantenham aí olhando o chat. As inscrições para manifestações, bem como perguntas, devem ser feitas via chat ou inscrição para qualquer tipo de menção oral. Antes da gente dar início, pessoal, eu quero dar aqui alguns esclarecimentos a respeito do projeto. O projeto Cidadania Ativa, ele tem um trabalho realizado junto às escolas municipais no município de Macaé, levando o debate acerca da cidadania, acerca das políticas públicas, principalmente esclarecendo os vieses do texto da Constituição Federal. É claro que, nesse momento de pandemia, diante da impossibilidade de ir até as escolas municipais, nós estamos em um novo formato, trazendo esses debates aqui no meio virtual, possibilitando, então, que um maior número de pessoas alcance as bases para o exercício de uma cidadania ativa. A gente está solicitando que todos deixem aí o nome completo no chat para registro da presença, tá? Porque assim a gente pode mandar o certificado em até 20 dias. Por fim, pessoal, preciso avisar que a gente já tem mais um debate daqui a 15 dias, agendado, e é um debate com o tema Temas de Direito de Família em Tempos de Pandemia. Então, ocorre dia 8 de julho, 19h30, também pelo Google Meet, inscrições também pelo Simpla. O link já está lá no Instagram e no site também do Projeto Cidadania Ativa, e nós teremos o professor Rogério Reis de Mello, professor adjunto da PUC Rio, e nós teremos o professor Benedito Patrão, professor adjunto da UF, lotado agora em Niterói, que irá debater, então, os temas mais importantes, principalmente nesse cenário de pandemia, no eixo de direito de família. Então, sem mais delongas, eu vou iniciar o debate de forma já agradecendo a presença de todos, passando a palavra para a Isabela, para que ela se apresente e inicie a sua fala. Obrigada a todos. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Isabela, sou advogada, residente jurídica da Procuradoria do Estado, do Rio de Janeiro. Me formei recentemente no programa de mestrado em Sociologia Política da UENF, inclusive o professor Vitor fez parte da minha banca, e eu agora vou tentar trazer alguns questionamentos para a temática, né? A temática foi relatada para mim pela Fabiane quando a gente estava fazendo uma live em final de maio sobre financiamento público de partidos políticos, e ela acabou me convidando para falar um pouco, e a gente, naquele meio tempo, a gente começou a falar sobre fake news, e aí, no primeiro momento, ela me deu essa sugestão de falar um pouco sobre como acontece esse fenômeno, que não é novo, mas que está vindo com muita força aí na nossa conjuntura atual, política, e aí eu vou aliar mais dois tópicos aqui que eu acho interessante para falar, principalmente quando a gente fala de intolerância à política. Então, o primeiro tópico que eu trago aqui é a questão da incitação ao uso, né, da antipolítica, que veio nos últimos anos como uma narrativa discursiva utilizada por diversos atores, inclusive atores políticos já, vamos dizer assim, da velha política, né? E também pelas instituições democráticas. Então, eu vou fazer uma retrospectiva aqui na nossa conjuntura do sistema político. Não vou me alongar tanto lá da Constituição, mas eu vou trazer em 2013, né? A nossa economia, ela veio estável até 2008, a gente passou relativamente bem pela crise financeira de 2008, e posteriormente a gente veio a ter uma queda
em decorrência de questões internacionais, econômicas e também por questões econômicas internas. E junto a questões econômicas, a gente também passou a ter pautas sociais sendo levantadas. Em 2003, tivemos aí as manifestações das jornadas de junho, em que vieram várias pautas sociais de diversas classes sociais. E dentro dessa manifestação, né, que aconteceu, tivemos também o levante de uma questão referente à descredibilidade ou à desconfiança do eleitorado, do cidadão, em relação aos atores políticos e os partidos políticos. Então, junto com as temáticas ligadas à saúde, educação, à segurança pública, você via discursos contra esses atores políticos, e principalmente ligado ao poder executivo e legislativo. Alinhado a isso, a gente tem uma outra temática, que é a utilização por parte desse discurso antipolítico pela mídia e pelo poder judiciário, porque em conjunto com essas manifestações, nós tivemos também o aparecimento de eventos de corrupção, investigações, né, de combate à corrupção na administração pública, que é a Lava Jato, né, que teve grande repercussão, não só midiática, mas também uma repercussão política muito grande, principalmente porque o Poder Judiciário alçou aí a imagem dele como um grande poder iluminista de um punitivismo jurídico muito grande em relação não só à elite política, mas também ao fazer política. Então, alinhou-se aí uma concepção de que a atividade política, os atores políticos, de forma generalizada, eram sinônimo de corrupção ou de trocas de favores entre a máquina pública e a iniciativa privada, né? E a Lava Jato foi um grande evento que acabou levantando isso, e através da mídia, porque a mídia ficou veiculando isso de forma reiterada e maciça. E aí o que aconteceu? A sociedade acabou, que já estava insatisfeita com a situação dela, acabou alinhando a sua concepção de política exatamente a um caráter de criminalização. Os políticos que estavam no poder eram criminosos, sem distinção. E através dessa polarização que foi criada, né, não só pelo discurso do Poder Judiciário e da mídia, a gente teve até os próprios atores políticos recepcionando e encampando esse discurso. Então, você tem em 2016 o Dória utilizando essa concepção de gestor, de não político, ou de velha política e da nova política para se eleger, né? Era uma estratégia eleitoral. Da mesma forma, a gente tem no plano internacional o Trump também utilizando esse termo, né? Se distanciando do que podemos falar de uma atividade política comum, que é a tradicional, e através disso a gente vem com uma nova figura, que são os outsiders, né? O próprio Dória, né, absorveu isso porque ele era do empresariado paulista, ele acabou absorvendo essa imagem e acabou trazendo um discurso de que ele traria toda uma concepção de empresa para dentro da administração pública, e que aquela gestão dele seria diferenciada do que a gente poderia ver em relação à velha política, né? E aí o que aconteceu? Não só esses atores políticos acabaram utilizando isso como estratégia eleitoral, mas os grupos de extrema-direita e aqueles que queriam alçar aí politicamente acabaram absorvendo isso de uma forma muito mais aguda. Então, temos aí a figura do Jair Bolsonaro, que não tinha grande importância política, e acabou encampando esse discurso e criando uma maior polarização política, inclusive incitando maior ódio ao que a gente concebe como esquerda, né? Os partidos governistas que estavam no poder e ditos de esquerda,
eram cada vez mais polarizados. Então, ele era considerado a nova política, e o restante dos políticos, inclusive aqueles que eram centro-direita e centrão, acabaram recebendo o rótulo de velha política. E com isso, e alinhado também a uma pauta conservadora e uma pauta neoliberal econômica, acabou conseguindo alçar o cargo da presidência em 2018. Essa polarização política que aconteceu, ela não aconteceu de forma, vamos dizer assim, natural e orgânica, né? A polarização em si não é algo ruim, né? Quando a polarização ela vem para trazer maiores concepções de pluralidade e diversidade, ela faz com que o princípio democrático permaneça. Agora, quando ela vem alinhada a uma polarização autoritária, você vê aí a criação de inimigos, né? Inimigos que devem ser combatidos. E aí você corre o risco de fazer com que a política e até mesmo a militância política e até mesmo pensar político seja criminalizado, né? E aí, alinhado a essa polarização, a gente vê o segundo ponto que eu quero traçar aqui, que é o discurso de ódio, né? O discurso de ódio foi muito utilizado e pelas várias campanhas eleitorais, em conjunto com o terceiro ponto que eu vou falar, que é a fake news, né? Mas o que seria o discurso de ódio? Bom, o discurso de ódio, ele é expressão deliberada, de forma agressiva, a incitar preconceito e intolerância a grupos específicos. Então, você tem aí a agressão, não só verbal, porque o discurso de ódio também pode se materializar, né, no campo da violência física. Então, você tem um discurso de ódio a grupos minoritários, violência contra a mulher, violência contra as comunidades LGBTs, aos negros, enfim, a grupos minoritários que estavam ganhando certas vozes desde a Constituição de 88, com a redemocratização, né? E alinhado a isso, você também tem um discurso de ódio pela concepção política e ideológica. Eu vou trazer aqui, de forma rápida, uma passagem de um livro que eu li recentemente, que é do Humberto Eco, que ele fala sobre sistemas autoritários em si, ou aqueles sistemas que se tornam autoritários, né? E ele fala do desacordo, né? O desacordo político. Eu vou citar aqui rapidinho, é bem curto. Nenhuma forma de sincretismo pode aceitar críticas. O espírito crítico opera distinções, e distinguir é um sinal de modernidade. Na cultura moderna, a comunidade científica percebe o desacordo como instrumento de avanço dos conhecimentos. Para o anfascismo, o desacordo é traição. O desacordo é, além disso, um sinal de diversidade. O anfascismo cresce e busca o consenso utilizando e exacerbando o natural medo de diferença. O primeiro apelo de um movimento fascista, ou que está se tornando fascista, é contra os intrusos, ou seja, minorias. O anfascismo é, portanto, racista por definição. Então, aqui ele declara assim, olha, o que se faz num governo autoritário é acabar com a pluralidade, e acabar com a pluralidade é acabar com a democracia. O que a gente tem que entender é que a democracia, ela vem da contingencialidade. Ela é tão contingencial quanto a gente, nós, seres humanos. Então, ela tem que abarcar toda uma pluralidade de pessoas e grupos sociais. É através da discussão de interesses que, a princípio, seriam irreconciliáveis, que a gente chega em políticas públicas, em ideias e pensamentos diversos, né? E alinhado a esse discurso de ódio, a gente vem também com uma concepção de que a liberdade de expressão, ela vem embasada no discurso de ódio. Ou seja, eu posso proferir um discurso de ódio porque eu tenho liberdade de expressão para tal. O que a gente pode falar sobre isso de forma constitucional? Fabiane pode falar melhor que eu sobre isso, porque ela é professora de constitucional, mas eu vou dar uma palhinha aqui.
A Constituição, ela não estabelece aqui um princípio, né, da liberdade de expressão de forma absoluta, como acontece em certos casos, como nos Estados Unidos, né? No caso do Brasil, a Constituição ela estabelece limites muito claros, tanto que no terceiro capítulo, no terceiro artigo dela, e eu vou ler aqui também, ela fala assim: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, no inciso 4º, promover o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ou seja, o discurso de ódio não pode servir como pressuposto de incitação de preconceito ou de outras condutas ilícitas, como os crimes contra a honra, como a gente vê aí. E, principalmente, Lenin Streck escreveu agora, né, é um jurista muito famoso, né? Ele escreveu agora um texto falando exatamente sobre a questão da liberdade de expressão e discursos ligados à antidemocracia. E ele diz: a liberdade de expressão não pode dar vazão a discursos antidemocráticos. Ela não pode cometer a harakiri, né? Porque a Constituição, ela estabelece exatamente até que ponto a minha liberdade pode ferir a liberdade do outro. Então, é muito importante a gente distinguir a liberdade de expressão e seus limites do discurso de ódio, para a gente não acabar institucionalizando uma coisa que é um crime, entendeu? Na verdade, não é um crime, mas é algo que pode tornar-se crime, né? Bom, outra questão agora, eu vou entrar na fake news, a fake news, como também acaba sendo um instrumento de incitação ao ódio, mas além disso, é uma coisa muito mais ampla. A fake news, ela vem aliada às redes sociais, né? A gente está passando por uma dificuldade muito grande, porque a gente tem que lidar com a tecnologia e, ao mesmo tempo, com a comunicação. E a fake news, ela é exatamente a desinformação, é a criação de informação falsa com intuito deliberado. Aquela pessoa que faz a fake news, ou seja, que veicula e que divulga a informação, ela tem um ato doloso, vamos dizer assim, ela tem um dolo de veicular essas informações. Então, é uma informação veiculada para atingir determinado grupo social ou um interesse de um grupo social. E aqui eu vou trazer uma concepção de mentira organizada, de Hannah Arendt, que ela fala muito isso desde do nazismo, isso já existia, e ela fala assim, a mentira organizada, ela veio da própria propaganda, das técnicas de propaganda. Então, você tinha, na época, os nazistas utilizando a propagandas que eram promovidas pelos norte-americanos com vistas a reiterar e a veicular mentiras que acabavam destruindo a realidade factual, né? E aí, o que a gente pode dizer sobre a fake news nesse momento que a gente está vivendo? A gente tem um projeto de lei, né, que, na verdade, não é um só. A gente está tentando fazer um marco regulatório das fake news, né? Na tentativa de controlar exatamente essa disseminação que acaba com o espaço público e político, porque ela vai diluir a verdade e, às vezes, ela nem embute, na verdade, ela serve como manipulação da sociedade, né? Mas ela também embute dúvida. Eu estava lendo um livro muito interessante, quem quiser, deixa eu só pegar aqui o nome, é um livro relativamente novo, de uma pessoa que ele fez parte das campanhas do Trump, e ele fala exatamente sobre as fake news. Ele conta como que isso aconteceu, como que foi planejado. É o nome Os Engenheiros do Caos. É de um italiano, Giuliano da Empoli. E ele fala o seguinte, ele fala assim, a gente não precisa hoje em dia, para regimes populistas, enfim, autoritários, controlar a rede social, a plataforma,
de comunicação. A gente só precisa causar dúvida no cidadão. O cidadão não sabe se aquela determinada informação é verdade ou não. E ele realmente não acredita em nada, ele passa a não acreditar em nada. E a partir desse de acreditar em nada, ele não consegue fazer escolhas, e nem escolhas políticas. Então, é uma situação extremamente grave que a gente está passando. Eu acredito que o marco regulatório é necessário, como a gente está propondo, né? Só que eu acho que o marco regulatório que a gente tem que fazer tem que ser cuidadoso, porque a gente está lidando com liberdades, né? Tem que ter maior diálogo, e principalmente a gente tem que parar com a ideia de ficar querendo criminalizar tudo. O projeto de lei, ele vem com a tentativa de criminalizar a fake news, e a gente já tem vários modelos aí de criminalização que não deram muito certo, né? E eu acredito que a melhor forma da gente tentar resolver essa questão da fake news é pela educação, que a educação é a única, e principalmente a educação midiática, né? Porque as pessoas, não adianta você falar assim, olha, eu vou te ensinar como mexer nas plataformas de redes sociais. Todo mundo pode aprender. A questão é como você, dentro de um senso crítico, vai saber que uma determinada notícia é verdadeira ou não. E isso é somente com a educação. E a primeira coisa que as fake news fazem é desestabilizar a educação, porque a educação é que faz com que os cidadãos tenham um modelo, uma estrutura para a cidadania. Na educação, você dá ao cidadão instrumentos necessários para que ele, dentro da realidade social dele, dentro da percepção dele e dos ideais dele, possa fazer uma decisão política, uma decisão social, enfim, ele se porta dentro da imagem de cidadão pleno. E é exatamente isso que a fake news, a desinformação, melhor usar desinformação do que fake news. A desinformação faz, né? Ela cria dúvida, gera um sistema de manipulação sistemático, e a gente tem aí pessoas reproduzindo não só a polarização política, mas polarização, inclusive, por remédio, gente. Então, assim, está vivendo numa situação muito difícil e o conhecimento científico passa a ser fluido demais, duvidoso demais. E isso é muito perigoso nas mãos de uma pessoa, e principalmente de uma lei. Então, a gente tem que saber muito bem como a gente vai fazer essa lei do marco regulatório das fake news, tá? Eu acho que é isso, né, que eu estou pondo aí para debate. Vou agora deixar a palavra para a Fabiane de novo. Espero ter ajudado de alguma forma. Com certeza, Isa. Eu vou te pedir, antes de você fechar seu microfone aí, perguntar, eu não vou te fazer pergunta aqui agora, mas só para não passar em branco, você falou de um livro que eu também não peguei aqui, não acabei, estava vendo presença. Fala, por favor, o autor e o nome do livro para o pessoal anotar aqui, por favor. Foram dois. Foi Humberto Eco, que é O Fascismo Eterno. É um livro bem curtinho, bem tranquilo de ler. E Humberto Eco, Fascismo Eterno. Não, perdão, Engenheiros do Caos, perdão. Os Engenheiros do Caos. E aqui eu vou colocar no chat, porque eu não sei falar italiano, mas eu acho que é Giuliano da Empoli. Eu não sei se é isso, mas eu vou colocar no chat. Outro livro que eu achei interessante, que eu li esse final de semana, o nome dele é o Leonardo Lavrizzi, que é Política e Antipolítica. E, assim, sensacional, gente. Muito bom. Quem quiser ler, eu vou colocar aqui no chat. Coloca tá no chat, por favor, a indicação da leitura. Antes de passar a palavra para o professor Vitor, eu vou pedir, dar 3 avisos, pessoal. Eu vou colocar aí no chat o link para que vocês deem a opinião sobre o debate de hoje, contribuam, então, sugerindo novos temas para os nossos debates. Vou pedir para quem não colocou ainda o nome completo, que coloque o nome completo, e mais do que isso, aguardem a lista de confirmação, por favor, que iremos gerar, para que vocês confiram se o nome de vocês está na lista. Essa é a lista que vai ser gerado o certificado,
tá? Por fim, um último aviso, vou pedir para quem quiser fazer perguntas, pode fazer via chat, e quem quiser se inscrever também para fazer pergunta oral, fique à vontade também via chat, ok? Mais uma vez, Vitor, obrigada pela sua participação na noite de hoje. Vou passar a palavra para você, para suas primeiras impressões da noite de hoje. Bom, muito obrigado, Fabiane, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com essa turma do Cidadania Ativa. Reconheço vários colegas aqui também da própria universidade presentes. Um prazer enorme compartilhar um debate com um tema tão importante como esse que nós estamos vivendo. Isabela colocou bastante bem colocado, eu acho, as questões contextuais. Eu acho que ela desenhou muito bem o cenário, que facilita para a gente bastante escolher e pensar algumas questões simplesmente para pontuar. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu vou, na verdade, expor algumas questões de pesquisa que nós estamos desenvolvendo na universidade, junto com, agora, então, doutoranda Jéssica Mateus e a Larissa Martins. Jéssica é da Sociologia Política e a Larissa é da Administração Pública. Nós temos analisado longitudinalmente, desde os dados de 2006, do LAPOP, que é, na verdade, um survey feito bienalmente por uma universidade alemã, Vanderbilt, e é um survey nacional sobre o Brasil e trata sobre questões acerca de apoio às instituições democráticas e, obviamente, também traz baterias de perguntas para os indivíduos acerca da tolerância política. Esse é um dos indicadores que a gente vem tentando trabalhar. Na verdade, a gente está construindo um protótipo de indicador para a gente poder replicar. A gente tem uma dificuldade enorme, porque essa bateria de perguntas ela não é realizada em todos os anos, então a gente fica um pouco dependente de uma universidade estrangeira pesquisar o Brasil e nos fornecer os dados, né? Como a gente tem no laboratório uma pegada muito quantitativa, né, de análise de dados, a gente acaba se tornando dependente do exterior para poder construir. Bom, o que a gente vem observando ao longo do tempo? Eu vou tentar resumir, sendo muito simplista, nas 2 últimas décadas, né? A gente não chegou aqui do nada. A Isabela fez um bom percurso. Eu acho que a gente teve uma época de bonança econômica muito grande, independente se os economistas podem divergir até se era devido a questões internas ou a um bom momento internacional. O fato é que nós tivemos um crescimento de uma nova camada da população que teve acesso a bens e serviços nos 10 primeiros anos, né, desse novo século, a década de 10, né? Então a gente chegou se acunhar a nova classe C, que era um indivíduo que tinha acesso a bens como automóveis, financiamento de casas, habitação, tinha um enorme consumo de eletrodomésticos da linha branca, né? E isso gerou-se uma nova forma de consumo e comportamento no Brasil. Alguns pesquisadores chamaram isso de classe C. A gente tem um outro debate se isso era realmente uma classe social ou se era apenas um extrato socioeconômico que estava inserido naquele mundo do trabalho. O fato é que nós tivemos também, junto a esse crescimento econômico, uma série de políticas sociais de transferência de renda, né, e valorização do salário mínimo. Isso também favoreceu esse surgimento dessa nova classe, que mudou o comportamento, né? Isso não somente no comportamento de consumo, como no comportamento do eleitor,
né? Nós fomos muito bem, como disse a Isabela, até os anos de 2012, né? Mais ou menos 2013, quando retardadamente os efeitos da crise mundial de 2008 nos pegaram e o sistema de amortecimento que tinha se criado basicamente pelo governo Dilma, ele ruiu, né? O fato é que os grandes incentivos do Estado para a economia no governo Dilma, eles não conseguiram, durante muito tempo, suportar a pressão que eram os gastos públicos e, obviamente, nós tivemos uma crise fiscal muito grande, né, aliada a uma crise política. Em 2013, nós tivemos essa antecipação do que seria a primeira grande crise política no Brasil. Eu vou lembrar um pouco vocês que até então, até 2013, que é o grande marco, e a gente vê isso claramente nos estudos sobre opinião pública, que até 2013 se reclamava da população brasileira de não ter uma participação política muito ativa, né? E a gente se comparava com a Argentina, a gente se comparava com os europeus, e o brasileiro nunca se manifestava, o brasileiro nunca ia para as ruas, o brasileiro não tinha mobilização, né? Não é à toa que quando o país inteiro foi surpreendido com as manifestações de 2013, um dos slogans cunhados era que o gigante acordou. Ele acordou porque até então estava adormecido. Ninguém sabia muito bem o que era aquilo que se estava montando naquele momento. 2013 é exatamente um ponto de inflexão da curva. Isso acho que é quase que um ponto pacífico na literatura sobre participação política no Brasil. A gente até então não tinha as pessoas nas ruas, né? Nós tivemos episódios no impeachment do Collor, né, dos caras pintados, mas desde então eram pouquíssimos movimentos que levavam multidões às ruas. 2013 foi uma grande mudança de comportamento e a gente sabe hoje que foi uma mudança de comportamento que não foi tão espontânea assim. E aí vem o que a Isabela também mencionou aqui, como que a comunicação e muitos recursos estavam por trás coordenando aquelas manifestações. Mas até então era uma grande novidade. Eu me lembro, vou contar uma experiência pessoal, eu tinha saído a convite do Fux de uma audiência pública no STF, era a primeira vez que eu estava participando do STF, para mim aquilo era tudo muito novidade, Brasília, a discussão era sobre financiamento de campanhas, exatamente, e quando eu saí do STF, me deparei com a Praça dos Três Poderes absolutamente tomada. Havia muitos policiais nos conduzindo para sair do STF em segurança. Eu não entendia, basicamente, porque eu entrei no STF de manhã e estava um céu lindo, né? Como os brasilienses adoram chamar, que o mar de Brasília é o céu, né? Um céu super azul, né? E um clima de tranquilidade enorme. E à tarde, quando eu saí, eu encontrei uma praça de guerra na Praça dos Três Poderes. Quando 2013 explodiu, ele explodiu e demoliu grande parte das estruturas políticas brasileiras. Por que eu digo que ele destruiu essa estrutura política brasileira? Porque ninguém sabia como é que aquilo estava funcionando. Tinha insatisfação de todos os lugares. Desde os manifestantes de São Paulo, não é por 20 centavos, que na verdade eles estavam protestando por conta das passagens de ônibus dos estudantes, como tinha também um grupo muito radical, que eram os Black Blockers. Eu não sei se isso desapareceu, ao longo do tempo, porque eram anarquistas, e eu não sei bem classificar um anarquismo na escala direita-esquerda, mas poderíamos chamar que seriam uma extrema-esquerda, e eles
preconizavam a luta política com um tipo de violência muito forte contra, principalmente, patrimônio público. Eram vidraças, eram estátuas, etc. Né? E a esquerda tentou participar num primeiro momento dessas manifestações e logo apareceram quase que assim, magicamente, digamos, o pessoal tentando eliminar as bandeiras políticas. E aí eu digo que acabou o sistema político brasileiro naquele momento, que assim, aqui não entra partido, aqui não tem partido, e se tornou um movimento antipolítico forte. Né? Eu não sei se vocês me ouvem. Sim. Vocês me veem também? Sim, sim. Porque apagou tudo para mim aqui. Então, perdão, eu vou retomar o ponto. Quando eu digo que destruiu a estrutura do sistema político brasileiro, é porque o discurso antipolítico estava ali presente. Acho que a Isabela tocou nesse ponto também, mas era muito patente quando se ia contra as bandeiras partidárias. Né? Um movimento que era, num primeiro momento, muito confuso, de muitas demandas diferentes. Né? O governo, então, da Dilma Rousseff respondeu imediatamente como, não, peraí, nós vamos fazer uma reforma política, enviou uma reforma política para o Congresso, prevendo exatamente financiamento público de campanhas e uma série de outras modificações, mas o centro era o financiamento público de campanha. Ou seja, nós vamos acabar com o financiamento privado e vamos instituir o financiamento público, porque o problema é a política ser capturada pelas empresas privadas. Né? Mal sabiam eles que eram exatamente as empresas privadas que estavam promovendo aquelas manifestações via muito recurso, né? Tinha muito dinheiro sendo injetado nessas manifestações. Esse é o grande ponto. Né? Num segundo ato, digamos assim, houve as eleições de 2014, muito conturbadas, né, de uma virulência política muito grande. Eu não sei o quanto vocês, de memória, são capazes de lembrar de um movimento dentro da campanha da Dilma Rousseff também, contrária à Marina. Né? Era uma campanha que também... nós tivemos perda de candidatos, etc., por acidente, né, de avião, e logo em seguida, por uma diferença muito pequena, uma grande expectativa que tinha surgido nas elites brasileiras, do candidato do PSDB ser o vitorioso e, né, no decorrer da apuração eleitoral, a Dilma vence as eleições por uma pequena margem de votos. Daquele instante até o esboço, depois confesso pelo próprio Aécio Neves, que ia encher o saco, no termo dele, perdão pelas palavras, mas é o que ele havia dito, do não reconhecimento das eleições, a gente tem uma polarização agora não mais entre PT e PSDB simplesmente. Agora é contra os sistemas e os antissistemas. Né? E aí, obviamente, na esteira desse ponto, um outro aspecto que a Isabela lembrou muito bem, é que no terreno, né, ele estava muito fértil para esse tipo de politização antipolítica, digamos assim, pela Operação Lava Jato. Né? A Operação Lava Jato criminalizou uma série de ações que hoje, por exemplo, se tem uma série de dificuldades para poder se tomar como política normal. Né? Inclusive, se tornou a velha política o fato de fazer coalizão, né, de partido para governo, o que o Brasil sempre protagonizou, e na Europa os sistemas parlamentaristas multipartidários, todos eles fazem coalizão e, de repente, se escolheram como inimigo a coalizão de partidos. Né? Ao se escolher a coalizão de partidos e a política tradicional como inimigo, nós temos aí, mais uma vez, né, uma questão de intolerância com o velho. Né? Então, o velho é aquilo que eu preciso substituir. Né? E o velho eram exatamente os partidos.
Só que nós sabemos que democracia sem partido político não existe. Não há nenhuma experiência, né, moderna de sistema democrático que negligencie os partidos políticos. Eles são as instituições que são capazes de canalizar, de organizar, né, a sociedade para o exercício do poder. É via partido político que os cidadãos, a sociedade, consegue canalizar os seus interesses e organizar de forma a coordenar, né, uma palavra tão importante dentro da ciência política, coordenar as políticas públicas, né, e, obviamente, as preferências dos eleitores a partir daí. Bom, essa antipolítica, não dá para dizer que ela nasceu em 2013 simplesmente. Vamos fazer aqui uma digressão um pouquinho maior e vamos lá para a década de 90, quando a maior vítima desse processo, o Partido dos Trabalhadores, via José Dirceu, por incrível que pareça, né, por mais paradoxal que seja, José Dirceu escreveu um livro sobre financiamento público de campanha, condenando o financiamento privado, né? Uma das maiores bandeiras do Partido dos Trabalhadores, quando ele não ganhava as eleições na década de 90, foi exatamente dizer que o problema deles não ganharem as eleições era que eles não tinham dinheiro para poder fazer campanha. E quem não tem dinheiro para fazer campanha, por quê? Porque os empresários bancavam os partidos dos patrões, né? Isso não era tão em verdade, mas, obviamente, que o PT aprendeu a fazer política, conseguiu dinheiro para poder fazer campanha, e quando chegou no poder, obviamente, a sementinha já estava plantada, né? O José Dirceu acabou sendo condenado por frases que ele mesmo escreveu lá na frente. Eu tenho uma série de restrição sobre essa demonização, essa criminalização do financiamento, né, de campanhas. Óbvio, tem uma série de restrições quanto a limites, etc. e tal, mas a demonização que o dinheiro teve nas eleições, para mim, é um dos aspectos, é uma das dimensões que nós podemos citar sobre essa antipolítica, né? E aí eu adicionaria ao que a Isabela muito bem construiu, do cenário dessa antipolítica, dessa criminalização, um outro elemento, né, que é um elemento que inovou também na política brasileira, que é a introdução da religião. Até então, até os anos 10, nós víamos os pastores, principalmente das igrejas evangélicas neopentecostais, digamos assim, eles execravam participação na política. Essa mudança se deu no final dos anos 90, né, e começaram a também participar ativamente via eleições, o que é absolutamente democrático, porém tem consequências, né? Por que tem consequências? Porque é introduzido, né, com muita força, uma mobilização conservadora, né, via religião, né, no parlamento brasileiro, como, por exemplo, as campanhas anti-aborto, né, as campanhas anticomunistas, o que nós vemos hoje. Isso tem muito a ver com a introdução e da organização religiosa que de alguma forma conseguiu entrar dentro do parlamento brasileiro. Nas últimas eleições, com esse crescimento, né, legislativo dos partidos religiosos, nós vimos também a introdução agora na campanha presidencial muito forte, né? Os elementos de Deus, acima de tudo, por exemplo, na campanha do Jair Bolsonaro, é a introdução, assim, muito clara desse grupo político especificamente, e eu vou repetir, isso é extremamente democrático, isso é o normal, né? Então, quando se tem pessoas dizendo que é contra a igreja, a politização, etc. e tal, eu tenho um problema enorme com isso, porque eu acho que é extremamente salutar que as preferências políticas de diversas naturezas sejam canalizadas e administradas dentro do sistema político, né, e não fora delas. O grande problema surge no sistema brasileiro, e agora a gente está com essa investigação do STF, eu vejo como muito perigoso quando as organizações paramilitares
elas são excluídas do processo, né? Elas se auto-excluem do processo político, ou seja, eles não têm o interesse de participar das eleições, né? Eu tenho o interesse de fechar o STF, eu não tenho interesse de participar do processo democrático, né? Por isso que qualquer fechamento de sistema tem a ver, ou o autofechamento, ou autoexclusão, no caso dos religiosos, teria a ver com você expulsar grupos que têm demandas, que têm preferências, que não poderiam ser administrados dentro do sistema político. Esse é o grande ponto, né? Então, se você tem uma igreja que consegue ter enraizamento social, que consegue organizar o seu público, eles podem muito bem, né, por direito, né, pleitearem determinadas questões dentro do parlamento. Isso não é um problema em si, né? O problema é quando a gente tem gente fora do sistema, contrário a esse sistema, que é, basicamente, o pilar dessas organizações paramilitares. E não pensem vocês que são meia dúzia, né? E aí é o meu maior medo. Não é, assim, porque são poucos, aparentemente poucos, né? Essas organizações, elas se enraizam muito facilmente na sociedade, né? E a gente tem, incrivelmente no Brasil, né, forças estaduais de segurança em que esses discursos penetram com muita força também, né? Então, assim, os policiais militares, para dizer com todas as letras, eles têm uma propensão a apoiar esse tipo de política muito grande. E o perigo é que essas pessoas estão armadas. Nós vimos motins em diversos estados e que basicamente eram antissistema. E como é que você negocia com quem está armado? Quando a arma entra, acaba a política, né? Então você não consegue negociar com quem está armado. Esse é, na minha visão, a grande questão é como que a gente vai trazer para dentro do sistema político demandas que não são administradas dentro da tolerância mínima que se possa esperar. Acho que esse é o grande passo. Por fim, para eu terminar aqui a exposição, a gente vem tentando investigar quais são os fatores individuais, né? Ou seja, as características individuais das pessoas que deixam elas mais propensas a serem intolerantes. Começou com aspectos socioeconômicos, com questões de gênero, questão de religião. Então, como a gente tem no survey características socioeconômicas clássicas, foram as primeiras variáveis que nós testamos, junto, obviamente, com percepções sobre a economia e sobre a mobilidade social. Mas as variáveis que mais deram significância estatística, eu vou apontar aqui rapidamente para terminar. Obviamente, a religião. Pertencer às religiões neopentecostais e evangélicas, no geral, na média, tendem a tornar a pessoa mais intolerante, né? Como o indicador é de tolerância, a gente diz que teve um impacto negativo na tolerância, né? E a gente encontrou significância estatística. O outro fator, incrivelmente, é a idade, né? A gente acha que as pessoas com idade tendem a acumular sabedoria, elas acumulam também intolerância, né? Além de sabedoria. Elas tendem a não tolerar mais, ou seja, os jovens tendem a ser mais abertos e mais tolerantes do que os idosos, né? A gente testou uma outra variável que, por incrivelmente, foi positivo. A gente achou que as vítimas de crime, então, era perguntado se ele tinha sido vítima de algum, né, de roubo, furto, né, atentado à vida, nos últimos 12 meses, e aquelas pessoas que declararam ter sido vítimas de algum tipo de crime são as pessoas mais tolerantes também, elas tendem a tolerar mais. Isso foi uma questão, assim, que nos surpreendeu. Eu imaginei que todos nós, né, assim, no senso comum, é que quem se torna vítima, ela tende a se tornar mais radical, ao contrário, né, contra a violência, aí vai querer se armar, etc. e tal, mas não, pelo contrário, essas pessoas são mais propensas a tolerar ideias políticas diferentes, né, mais pluralistas, digamos assim. O fato de ser mulher também, mas a gente não encontrou significância estatística, apesar de ser positiva.
Bom, é um projeto que está se desenvolvendo, né? A gente já publicou algumas coisas em congressos, em artigos, em revistas, mas a gente ainda tem muito trabalho pela frente ainda. Isabela citou Humberto Eco, me lembrou O Nome da Rosa, né? Um dos mais célebres livros do Humberto, em que o Frei Guilhermo de Baskerville, não sei se vocês se lembram desse personagem, né? Ele, dentro do mosteiro, ele diz o seguinte, né? Ao encontrar um velho conhecido que não era exatamente uma pessoa que lhe trazia boas lembranças, ele disse: eu levarei como lição e advertência. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, não só da pandemia, mas antes da pandemia, né, de grande intolerância, de grande radicalismo, e como a Isabela colocou, o problema não é a polarização, né, é o radicalismo, é o extremismo que está ali dentro, que a gente leve isso como lição e advertência, para que a gente não consiga minimamente administrar esses conflitos e não deixar que eles persistam, né? De alguma forma, tentar introduzir dentro do sistema político as insatisfações com ele mesmo, e não se tornar um sistema antipolítico, antipartido, né? Dessa forma. Que a gente leve, então, como lição e advertência. Muito obrigado, Fabiane. Obrigada, Vitor, foi muito esclarecedor. Quero muito depois ter contato com os dados. Acho que é incrível a gente fazer esse cruzamento de dados, né, Isabela? Principalmente com as vertentes do direito. Eu acho fundamental. Vamos começar, então, com as perguntas. Pessoal, mais uma vez, quem tiver perguntas pode colocar no chat. A primeira vamos fazer aqui para a Isabela. Isabela, foi colocado por você que a intolerância necessariamente não é uma coisa negativa. Deixa eu achar aqui a pergunta. Espera aí que estava lá para trás. Espera aí. Perdi. Tem muito nome. Isabela, no momento você citou que a polarização não é algo ruim. Não concorda que a polarização empobrece o diálogo, bem como limita a insurgência de correntes do centro, diminuindo, assim, a pluralidade no campo político? Na verdade, é como o Vitor falou, né? A polarização, polarização não é dual, entendeu? É isso que as pessoas têm que entender. Polarizar, ela pode ser em diversas vertentes, em diversos tipos de pensamento. Se você tiver uma coisa orgânica dentro daquilo ali, um debate realmente democrático, ele não vai gerar perda ou não vai reduzir pensamento político em detrimento de outro, entendeu? Eu não acho que empobrece, eu acho que, inclusive, engrandece o debate político, a polarização. Mas eu não sei que tipo, até que ponto ele tá querendo dizer essa polarização entre esquerda e direita, eu não sei se é exatamente isso que ele está querendo dizer. Realmente, essa polarização entre esquerda e direita, comunista, enfim, realmente empobrece, porque a partir do momento que você torna algo absoluto e algo que tem que ser combatido, você vai empobrecer o debate, né? Porque você vai interiorizar aquele pensamento, aquela ideia, aquela ideologia, aquela cultura. Mas a polarização em si não é isso. Polarização é debate. Polarizar é você ter a sua opinião, seus ideais, o seu pensamento político, e você, a partir disso, você vai debater com outros que tenham outros tipos de concepção, né? Não considero como uma perda para o debate político, não. Quando é saudável, não autoritário. Com certeza. Pode falar, Vitor. Bom, então, eu acho que essa questão da polarização é um outro termo que, eu acho que a Isabela demonstrou bem, é uma falsa concepção, né? E que os jornais, principalmente, contribuíram muito, né? O Brasil, por exemplo, foi polarizado durante muito tempo entre PT e PSDB, e as pessoas começaram, outros elementos da política, né, outros atores, começaram a criticar essa polarização especificamente, mas é porque eles queriam ser um outro polo, né? Eles queriam ser também
polarizados. A grande questão é que eles queriam substituir um. Isso não é problema nenhum, a polarização. O problema é a radicalização. Quando se tem, eu acho que quando as pessoas perguntam, mas porque está polarizado. É porque não é o que as pessoas querem dizer especificamente com o conceito de radicalização e não de polarização. Polarização, né, assim, sempre houve, desde que você não tenha uma ditadura, né, que não tenha pensamento único, não tenha partido único, então você pode polarizar. Inclusive, quando tem muitos polos, digamos assim, os cientistas políticos tendem a ser críticos, porque a grande massa dos eleitores não consegue assimilar e organizar as ideias. Aí, quando tem um sistema bipartidário, eles tendem a agora polarizou em dois polos e agora as pessoas tendem a entender melhor. Mas aí, quando se trata o que é radical por polarização, as pessoas criticam a polarização, mas querendo atingir o que é radicalização. É verdade. Vamos falar um pouquinho, então, de fake news. Isa, vou passar, na verdade, para os dois falarem, né? Mas, assim, Isa, queria que você tratasse um pouquinho sobre o inquérito das fake news. A Caroline Matias fez essa sugestão. Bom, o inquérito da fake news é assim, eu não vou entrar em minúcias em processo penal e nem de penal, porque eu não sou especialista e eu tenho um grande medo de falar besteira aqui. Mas eu vou adentrar no que eu sei dentro de um processo, né, como advogada. Bom, o inquérito da fake news, apesar da boa vontade e da tentativa de tentar combater, de certa forma, né, pelo Poder Judiciário, esse fenômeno, né, que está acontecendo, inclusive com ministros, né, de Estado falando contra o STF, o inquérito da fake news ele é extremamente problemático porque ele é fruto de uma interpretação de um artigo específico do regimento interno do STF. O presidente do STF, ele acabou fazendo uma interpretação extremamente elástica desse artigo 43, se alguém tiver curiosidade de ler esse artigo, ele está na internet até, o regimento interno, e esse regimento interno do STF, ele não é contemporâneo à Constituição. E esse artigo especificamente, ele não foi declarado como recepcionado à Constituição. O que isso quer dizer em termos práticos? A gente não sabe se ele é constitucional ou não. E o presidente do STF acabou fazendo essa interpretação para fins de dizer que dentro daquela repartição, que é o STF, a fake news acabou sendo um crime cometido dentro daquela repartição. Então, por ela ser, por exemplo, divulgada em WhatsApp, ela foi cometida dentro da repartição do STF. Então, foi uma interpretação realmente que o STF falou assim, deixa eu ver o que eu posso fazer para tentar instituir e instaurar esse inquérito, né? E, além disso, a gente tem uma outra preocupação muito grande, que é o sistema acusatório. No nosso sistema, né, que até então, vamos dizer assim, já sofreu alguns grandes, vamos dizer assim, impactos, principalmente por conta da Lava Jato, é um sistema acusatório. Então, você tem uma autonomia entre partes, né? Quem acusa, quem vai fazer a investigação, quem é a vítima e quem vai julgar. E no caso do inquérito das fake news, o STF acabou assumindo tudo. Ele é a vítima, ele é quem faz os procedimentos de investigatórios, ele que vai julgar, e ele depois vai aplicar as sanções. Então, assim, você não tem no processo nenhum tipo de garantia individual, você não abarca nenhum tipo de garantia individual ali. Então, o inquérito da fake news, ele é marcadamente ilegal. Isso, na minha concepção, é claro que tem esforço aí de muitos juristas na tentativa de fazer isso virar legal. Gente, eu não estou dizendo que a fake news é algo que não deve ser combatido, tá? Mas eu acho que as garantias individuais, elas não podem ser relativizadas. Só vai ter garantias individuais para o meu amigo.
mas para fulano não. Gente, a gente tem que parar com isso. Garantia individual, ela é para todo mundo, querendo ou não. Infelizmente, é assim que a sociedade tem que viver, né? Então, eu considero o inquérito das fake news marcadamente ilegal por conta dessa razão. É claro que tem outras tantas razões que um professor aqui de processo penal e de penal poderiam discorrer, só que eu não vou adentrar nisso, porque não é realmente a minha especialidade, tá? Mas eu acho que dá para vislumbrar de uma forma bem ampla como que o STF tá promovendo esse inquérito. E isso pode ser visto muito porque, assim, a Raquel Dodge, quando ela foi pedir o arquivamento, né, desse inquérito, na época que ela ainda estava, né, no cargo, ela deixou claro que o inquérito ele poderia, né, lesionar, violar os princípios do devido processo legal e do juiz natural, porque é exatamente isso, além de outras garantias individuais, que o STF estaria assumindo uma visão, uma posição, aliás, né, de julgador, de investigador, de todos os tipos de posições processuais possíveis dentro desse inquérito. Então, sim, um inquérito extremamente perigoso. E eu acho que vem muito desse ativismo judicial constituído na Lava Jato. É algo que a gente, como pessoas que se formaram em direito, temos que fazer uma grande crítica, porque é extremamente perigoso de virar uma ditadura, inclusive, do judiciário. Está sendo bom agora, porque ele está combatendo a fake news, mas até que ponto no futuro o Poder Judiciário pode estar ultrapassando garantias individuais de cidadãos comuns. Então, é realmente perigoso e eu particularmente considero como ilegal, tá? Que bom, Isa, que você colocou as questões das garantias individuais exatamente sendo algo que é coletivo, né? Vitor, exatamente nessa linha da perspectiva do inquérito das fake news, aí, claro, a gente não vai falar de legalidade, mas eu queria ouvir um pouco também do que a mesma pessoa que colocou e também acrescentando ao posicionamento do Mauro Campos aqui, a respeito de como que a ciência política, de como que seus estudos veem a questão da liberdade de expressão sendo regulada, até que ponto, o que a ciência política fala a respeito dessa liberdade de expressão? Bom, então, esse é um ponto importantíssimo dentro dos estudos sobre financiamento de campanha, né? Nos Estados Unidos, na década de 70, quando se teve a iniciativa de tentar colocar limites para o financiador privado, um dos principais argumentos utilizados na Suprema Corte, né, era a liberdade de expressão, né? Então, o dinheiro seria a forma de se expressar das pessoas. Se você proibisse a liberdade do indivíduo financiar o seu candidato, você estaria, na verdade, o impedindo de se expressar politicamente. Essa é a primeira emenda dos Estados Unidos. Então, acho que esse é um grande ponto. Agora, não sei se isso tem a ver com a fake news do jeito que o debate está organizado no Brasil. Eu tenho menos problemas com conteúdos das fake news do que com os recursos que estão por trás do sistema das fake news. E aí, como é que as pessoas estão financiando esse sistema que me causa preocupação. Porque é um dinheiro completamente sem controle nenhum, então você não tem... não são indivíduos que estão fazendo usos, são tecnologias, né? São os robôs, e eles conseguem colocar isso por conta das falhas dos algoritmos do sistema, seja do Facebook, seja do Twitter, e eles conseguem espalhar, ou do WhatsApp, né, que é mais difícil ainda a gente ter qualquer tipo de controle, porque ele tem outras características que é da privacidade, ele não tem a publicidade, por exemplo, que tem o Facebook,
e o Twitter, então a dificuldade de controle é muito maior. A minha grande preocupação é como o dinheiro vai entrar atrás das fake news, e não como o conteúdo especificamente. Eu tenho muita esperança, talvez eu seja ingênuo, né, da ciência, dos meios de comunicação serem capazes de absorver esses desafios em algum tempo, né? Eu acho, da mesma forma que ele nos pegou de surpresa, o sistema vai voltar a ser fortalecido, a ciência vai voltar a ser fortalecida, os jornais e a telecomunicação vai voltar a ser fortalecido. Não é à toa que na pandemia os jornais tiveram muito mais acessos, né? A ciência voltou a ser mais respeitada agora e valorizada, por mais que a gente veja que tem, né, vez por outra, pessoas que estão contra determinados medicamentos, enfim, a politização da cloroquina, por exemplo, etc. e tal, né? O dente de alho, enfim, uma série de crendices que tentam ir contra o sistema de crenças da academia. Mas eu tendo a ser mais ingênuo nesse aspecto e otimista de achar que a gente vai encontrar uma forma de controlar isso. O meu único receio, eu repito, é a quantidade de recursos que estão por trás desse sistema. Mas com investigação, eu acho que não precisaria ser o STF, né? Eu não vou entrar aí nas questões constitucionais que vocês são especialistas, mas não precisaria ser o STF, né, o ator principal, né, da investigação. Poderia ser o Ministério Público, por exemplo, né, e aí não teria problema algum. Eu acho que a gente resolveria esse problema, que merece ser investigado, né? E aí a gente vê quem é que está financiando. Eu acho que a investigação tem muito a dizer para o sistema democrático brasileiro. Com certeza. Eu vou inverter agora as perguntas, Vitor, vou começar por você. Como que... o Ives Peçanha. Como você percebe as atuações de instituições como Renova BR e a Fundação Le Mans na criação de seus quadros para atuação política? Foi uma apropriação de uma demanda popular de oxigenar a política e substituir organizações tradicionais como os partidos? Bom, eu não tenho dúvidas que é uma forma, né, de entrar na brecha dessa figura que foi se envelhecendo, que foi sendo enfraquecida, né, dos partidos políticos. Não é à toa, né? A gente não pode também tirar a responsabilidade dos partidos políticos. Eles se isolaram desde que a gente conhece Michels, né, lá na década de 20, né, do século 20, já tinha escrito, né, os partidos políticos, a lei de ferro das oligarquias, né? Os partidos se afastaram muito dos seus filiados, os partidos não entraram na sociedade do jeito que deveriam entrar. Onde os partidos deveriam estar, as igrejas estão. Quem anda pelo interior do interior, né, Fabiane conhece muito bem o Imbé. Se você for para o Imbé, né, para Conceição do Imbé, quantas igrejas evangélicas você não encontra? Né? Agora, você chegou a encontrar algum comitê de partido político lá? Né? As igrejas conseguiram organizar, né? E a sociedade brasileira se enraizaram, né? Muitas vezes processando demandas, e demandas que os partidos deveriam processar via políticas públicas, né? Agora, o Lehman, a Fundação Renova BR, etc. e tal, entram também nessa fissura que os partidos políticos deixaram. Eu não sei se é uma demanda popular essa renovação, né? Eu sempre vi com muita desconfiança. Muitos cientistas políticos, inclusive, tinham uma taxa de renovação do Congresso que era utilizada como forma de dizer que o sistema estava se renovando, estava muito bem. Então, é como se fosse assim, ó, você está tendo uma taxa de oxigenação importante aqui, isso é legal, isso é bacana. O sistema não está muito engessado. O Brasil nunca foi um sistema muito engessado em parlamentares no Congresso Nacional. A gente sempre trocou de 40% a 50% da casa.
Então, eu não sei até que ponto a gente era engessado nesse aspecto, né? Isso não é uma novidade, mas, sem dúvida nenhuma, é uma instituição internacional que está colocando dinheiro e, obviamente, ela tem interesses econômicos muito específicos, né? São neoliberais, eles têm uma ideologia muito bem delimitada, mas eu não vejo nenhum problema democrático nesse aspecto. Eu acho que proibir seria muito pior, né? O que a gente deveria ter é outras instituições fazendo frente, né? Principalmente os partidos políticos deveriam reagir. É verdade. Isa, vamos mudar aqui um pouquinho de assunto, mas voltando para a questão da fake news. A Rafaela Olavo bota uma coisa interessante, assim, em que medida esse combate à fake news não existe um projeto para que o acesso à internet seja controlado por identidade e o número do telefone? Né? Fala muito nisso, né? Quais seriam esses pontos negativos e positivos de um controle tão grande do Estado ao acesso à internet no ponto de vista? Então, na verdade, o primeiro projeto de lei que o senador Alessandro Vieira, né, que propôs para esse marco regulatório da fake news, foi exatamente na hora que a pessoa for fazer a conta na plataforma, ela apresentar documentos pessoais. Só que, primeiro, isso é muito complicado porque vai ser uma empresa que vai ter que ter o seu documento, né? Você vai ter que dar cópia do seu documento para uma empresa, ou seja, seus dados, sua intimidade vai estar vinculada àquela empresa. E segundo, que a pessoa, parece que a pessoa só poderia ter uma conta porque a pessoa só tem um documento pessoal. Então, por que a pessoa não poderia ter várias contas, né? Teoricamente, isso burlaria até mesmo a liberdade das pessoas de atuarem na rede social, seria um caso de censura. Por conta disso, em razão exatamente desse artigo da lei, do projeto de lei, é que ela foi tirada de pauta, porque ela agrediria ali realmente os direitos das pessoas de poderem atuar nas redes sociais de forma ampla, né? E principalmente de dar a plataforma, as plataformas privadas, esse amplo acesso a dados, né? E é perigoso quando você dá dados assim sem ter autorização, e às vezes as pessoas não sabem para onde vai os dados, né? Será que aquelas empresas podem acabar vendendo os dados para outras empresas? Que é algo que já acontece, né? Muitas empresas pegam dados pessoais nossos para manipular e a gente nem sabe o que está acontecendo, né? Então, foi um dos artigos que foram retirados. É um assunto muito complexo, porque, assim, a rede social, teoricamente, era para possibilitar a gente dialogar de forma democrática. E agora a gente vai ter que regular. Como que a gente regula? Como que o Estado vai regular isso? Porque também o Estado regulando também pode causar censura. É uma dualidade que a gente vai ter que chegar, enfim, numa normatividade que não só possibilite a nossa atuação livre, né? Mas também impossibilite que esse tipo de situação das fake news possa acontecer. Por isso que eu sou muito a favor de que esse debate se postergue por um longo período, até para poder ouvir profissionais da área, né, experts aí da área de comunicação e de mídia, para tentar ver uma forma de criação aí de uma regulação que não vá acontecer ou a quebra de dados de pessoas comuns, ou até mesmo o controle por parte de empresas desses dados, que é extremamente perigoso, quando você dá para terceiros, além do Estado, informações tão importantes quanto dos cidadãos, né? Mas é algo que ainda vai ser debatido e eu realmente espero que essa parte de você fornecer RG e CPF não fique no texto, porque realmente é uma quebra de intimidade muito grande do cidadão, né? Mas realmente ainda vai ser debatido muito ainda. Não tenho ainda certeza que ainda vai sair do projeto de lei. É verdade.
Pessoal, a gente está caminhando para o final, mas ainda temos mais algumas perguntas aqui. Vitor, o Rafael Salles fez uma pergunta a respeito de intolerância também, mas ele traz à baila e fica até na dúvida se, na verdade, seria foco do debate levantar essa temática a respeito do governo Dilma. Não vejo problema, não. E ele fala assim, talvez ouço muito falar que a Dilma errou em suas decisões políticas. Quais seriam essas medidas erradas? Isso não seria um fator de impopularidade desse governo? Seriam essas más escolhas um ponto de partida para o surgimento de um ambiente favorável ao movimento apolítico na política brasileira? Sem esses erros, você acha que esse movimento apolítico teriam acontecido da mesma forma? Queria que você abordasse um pouco sobre essa questão desse movimento apolítico. Nossa! Isso é uma vida aí para analisar, né? Eu tenho muito mais dúvidas do que certeza sobre esse aspecto. Mas eu vou só botar alguns pontos, assim, né? Por exemplo, quando se diz que o Lula acertou, ou que o Lula, melhor dizendo, teria tido benesses da política internacional, né, do bom momento econômico, né, do mundo naquele momento, etc. e tal, se fala o mesmo, só que o contrário da Dilma, né? Que a Dilma, na verdade, ela errou, né? Ou seja, o Lula, quando acerta, é porque tinha um bom momento internacional. E a Dilma, quando ela erra, é porque ela é a culpada, né? Então, assim, tem uma dissonância no aspecto aí. A gente tem que entender que, obviamente, Dilma e Lula tiveram dois momentos econômicos completamente distintos, né? Dilma não caiu só por erros políticos dela, né? Dilma teve uma crise econômica, né? Até a pandemia era uma das maiores que a gente tinha conhecido até então. E, óbvio, ela cometeu alguns erros políticos, né? Esse, se não tivesse cometido, talvez tivesse caído, é um contrafactual um pouco difícil de analisar. Mas as críticas que eu vejo mais consistentes a Dilma é dela não ter tido uma relação com o Congresso da forma que deveria ter tido. Mas é óbvio, do outro lado tinha Eduardo Cunha, né, que, obviamente, tinha atrás dele uma lava-jato inteira. Então, eu não sei até que ponto os investigados que derrubaram a Dilma estavam derrubando a Dilma porque a Dilma não fez, né, o que eles desejavam que a Dilma fizesse, que era vir na Polícia Federal. E hoje a gente sabe, pelas próprias pessoas que estavam na Polícia Federal, o próprio ex-juiz Sérgio Moro, pelo próprio Dallagnol, porque a Dilma não interferiu na Polícia Federal, né? E é um paradoxo, porque Bolsonaro, isso para todos, assim, 99% dos cientistas políticos, é fruto, né, em alguma medida, da Lava Jato, né? E a Lava Jato cria, né, a sua própria serpente para ser engolida, porque agora, nesse momento, a gente vê interferências na Polícia Federal que não tinham ocorrido lá. Ou seja, é um jogo difícil de ser jogado, é difícil fazer acusações morais a Dilma, né, no aspecto dela não ter jogado o jogo que se esperava que ela jogasse naquele momento, que era o jogo com o Eduardo Cunha. A gente não pode esquecer que o Eduardo Cunha ele virou o jogo exatamente quando houve uma votação na Comissão de Ética em que o PT, né, votou contra ele, e ele disse: agora, né, eu vou colocar o processo de impeachment para andar. Foi essa negociação, esse erro político, né, de não negociar com o Eduardo Cunha. Sinceramente, eu tenho muitas dificuldades de julgar moralmente uma pessoa que tenha se negado a negociar com o Eduardo Cunha, né? Então, talvez o acerto político dela, na visão dos que criticam,
talvez fosse negociar com o Eduardo Cunha, fazer a intervenção na Polícia Federal e, né, e ter o país que a gente tem hoje, né? Ou seja, a Dilma caiu porque ela não foi Bolsonaro, né? É isso? Então, esse é o erro político. Então, é muito difícil fazer um julgamento moral nesse aspecto, né? Agora, racionalmente, para ela não ter caído, ela deveria ter composto, digamos assim, com o Eduardo Cunha e do PT não ter acusado o Eduardo Cunha dentro do Comitê de Ética. Eu não sei se o Eduardo Cunha romperia logo ali na frente, mas foi a decisão que ela tomou ali, e eu acho que isso pesou muito no fato dela ser empichada. Isabela, vamos voltar à questão do discurso de ódio. A Yasmin Castro coloca assim, você não acha que a questão do discurso de ódio está frequentemente sendo aproximada das posições políticas ou de cunho moral é o real problema? Por exemplo, como separar a mera opinião ou posição política anti-imigratória do discurso de ódio contra imigrantes? Ou um discurso religioso, moralista, que vê a homossexualidade como um pecado, ou o desvio moral de um discurso de ódio contra homossexuais? Acho que saber onde começa o chamado discurso de ódio é o ponto nodal para saber até onde... Espera aí que eu vou abaixar. Acho que saber onde começa o chamado discurso de ódio é o ponto nodal para saber onde há... e aí parou por aí. Não tinha mais nada. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa ligação, né, entre essa questão do discurso de ódio e essa conexão com as posições políticas de moral. Na verdade, é o seguinte, quando a opinião, ela afronta ou ela discrimina, ela não é mais uma opinião. Ela passa a ser um discurso de ódio. Essa é a grande limite do discurso de ódio para a mera opinião política, né? E como ela falou, eu concordo... Oi? Só complementar, porque estava abaixo, desculpa. Onde a liberdade de expressão, nesses casos, pode ser regulada. E aí entramos na linha já falada. As liberdades individuais valem para todos, inclusive para aqueles que não concordam moralmente conosco. A pluralidade de ideias é campo fértil para a democracia e motor para o próprio desenvolvimento. É bom para você fazer um fechamento sobre essa questão das liberdades. Certo. A questão toda, eu concordo com ela, que o discurso de ódio, ele vem atrelado muito a uma questão moral que vem da percepção e dos preconceitos e das acepções individuais de determinado grupo social. Mas o discurso de ódio e a opinião, elas se distinguem muito bem a partir do momento em que você vê que aquela narrativa que você está se propondo a discutir, ela vai discriminar, ela vai lesionar e ela vai marginalizar um grupo. Então, o discurso de ódio é uma agressão à esfera jurídica, moral de outra pessoa. Então, é uma coisa que está, infelizmente, é uma coisa que está entrelaçada e não dá para você tirar a moral de um discurso de ódio, porque você, a partir das suas acepções políticas, como você vê a sua realidade social, você vai reproduzir aquilo, né? Então, tanto que nas fake news, quando se fala de fake news e discurso de ódio, fala que quando a gente vê uma determinada matéria, alguma notícia, a gente não gosta de ver aquilo que a gente vai de encontro ao que a gente acredita. A gente não gosta de ver coisas que vão contra nossos desejos, nossas paixões. E isso é uma quebra de paradigma, que é uma desconstrução social. Muitas pessoas não querem isso. E aí o que acontece? Elas intensificam e reiteram posições que já vêm com elas, que são percepções delas, e que vêm carregadas de concepções morais da realidade social delas, né? Mas a opinião política do discurso de ódio tem um ambiente claro ali, que é exatamente o fato de você incitar intolerância a um determinado grupo social, e você não só incitar um ódio específico, né, vamos dizer assim, mas você incitar a violência contra aquele grupo minoritário.
É você agredir a esfera realmente privada daquele grupo e você impossibilitar e marginalizar que aquele grupo tenha voz também junto com você. Isso que separa a opinião política de um discurso de ódio, né? Acho que eu falei certinho, não sei se eu fui clara. Foi sim. Para fechar, vamos fazer aqui uma pergunta, Vitor. Queria saber sobre os impactos, quais impactos os partidos e o desempenho eleitoral das legendas, com uma destinação, por exemplo, desses montantes dos fundos para as iniciativas de combate ao Covid. Você vê possíveis impactos se destinarmos esses montantes? Bom, sim, eu vejo impacto. Agora, eu não consigo fazer esse julgamento moral também, né? E tem que tomar muito cuidado, porque não vai ser com esses 3 bilhões que a gente vai, do fundo partidário, que a gente vai resolver a questão do Covid, né? Essa polarização, aí sim, né, entre duas opções, entre ou cuida do Covid ou cuida das eleições, é uma falsa dualidade, né? Porque a gente tem recurso para poder fazer as eleições e tem recurso para cuidar do Covid, né? A gente teve 1,3 trilhões de reais para poder enviar para os bancos, não vai ser os 3 bilhões que vão fazer falta para a democracia existir no Brasil. Então, eu acho que esse é um dos aspectos. Foi bem lembrado porque a questão dos recursos públicos foi um importante elemento nas eleições passadas, né? Então, os partidos foram também muito prejudicados com a extinção do financiamento, né, privado e, obviamente, os recursos públicos não deram, né, todo o aporte que deveria, que já tinham tido quando tinha os recursos privados. Desta vez, nas eleições municipais, é ainda mais dramático, né? Porque o país né, dimensões continentais, eu não sei se vocês têm a dimensão do que é uma eleição municipal no Brasil, onde nós temos quase 500 mil candidatos, né, a vereador e a prefeito. É muita gente, né? Vocês imaginam assim, eu estou falando da cidade de Campos hoje, é como se todo mundo na cidade de Campos, todos os habitantes, fossem candidatos, né? Então a gente poderia reunir todo mundo e colocar. Precisa de dinheiro para poder fazer isso. E quando você retira o recurso da política, né, das eleições, você retira o dinheiro da democracia. Então tem que tomar muito cuidado com esse discurso de polarizar ou de colocar como se fosse uma alternativa à política tratar do Covid. Não vai ser, né? Inclusive, a gente está vendo o quão problemático é um sistema que não é democrático, né? Quando não se tem democracia, quando não se tem elementos de representação, e a gente tem que enfrentar uma pandemia dessa. Ou seja, eu acho que se tem uma coisa que a pandemia nos ensinou é que democracia é a principal forma da sociedade se autodefender das questões externas. Com certeza. Gente, eu gostaria de agradecer enormemente, Vitor, Isabela, principalmente a vocês, a contribuição na formação da cidadania ativa aqui na Noite de Noite. Vou pedir para que todos abram, quem quiser, claro, as câmeras para a gente registrar aí com uma foto a participação de todos. Para quem não se inscreveu, pessoal, vou pedir que fique na sala e aí a gente finaliza registrando a inscrição de vocês. Lembrar que no dia 8 de julho nós vamos ter, então, um outro evento daqui a 15 dias, sem ser quarta-feira da semana que vem a outra, e aí vamos falar de direito de família com enfrentamento das questões também que envolvem a pandemia. Então, vamos registrar aqui a foto para quem quiser. 1, 2, 3, vai. Obrigada mais uma vez, gente, e aguardo vocês. Os certificados serão emitidos em, no máximo, 20 dias. Vitor, Isabela, vou passar a palavra para vocês se despedirem. Pode falar, Isa. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Fabiane por ter me dado essa oportunidade de estar aqui e colaborar de alguma forma.
É grandioso a gente ter um debate tão amplo, né, e a possibilidade de todo mundo participar com perguntas, né, numa conjuntura que a gente vê cada vez mais as pessoas relutando em falar sobre política, e de uma política saudável, né, não uma política autoritária. Queria agradecer também por estar na presença do professor Vitor, foi uma honra, e a todos também que participaram, agradeço muito aí as colaborações, espero que eu tenha contribuído muito para vocês aí na discussão, e eu espero ter outra oportunidade, e é isso, boa noite, gente. Vitor? Bom, primeiramente, muito obrigado, Fabiane. Isabela, foi ótimo te rever. Aprendi muito com a sua exposição. Um abraço a todos que participaram, em especial aí aos alunos que a gente não tem se encontrado mais em sala de aula e agora estou revendo as carinhas. A minha querida sobrinha Amanda Toshi está aqui. Tá? Um beijo, Amanda. Muito tempo que não te vejo pessoalmente. A saudade é grande, mas logo, logo que passar a pandemia, a gente vai se encontrar. Tá bom? Um beijo a todos aí de Itaperuna. Queridos, mais uma vez, um beijo a todos, sejam os campistas, já que eu sou campista, né? Estou vendo vários campistas aqui, estou muito feliz em revê-los. Aos macaenses também, Raíza, obrigada. Raoni, obrigada também pela presença e aguardo vocês no próximo evento. Um forte abraço.